para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, nos suprido em todas as nossas necessidades. Ele é o nosso pastor que tem nos apacentado, cuidado de nós, nos santificado, nos guardado nos seus caminhos. Quero ler aqui com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Nosso Deus é um Deus de paz. E Ele também é um Deus santo. E sua vida santa nos santifica em todo o nosso ser, nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vimos durante a semana que o Senhor, Ele deseja que nós estejamos cuidando de nós mesmos em todos os sentidos, né? Então aqui nós vimos nesse versículo que tanto o nosso espírito como nossa alma e nosso corpo precisa ser preservado, conservado, íntegro e irrepreensível diante de nosso Senhor. Nós vimos ali na porção de 1 Timóteo, né, que era importante um exercício físico e também é importante nós usarmos os recursos que o Senhor tem para cuidar da nossa vida, né? Timóteo tinha frequentes enfermidades, tinha um problema no estômago, então, na época, Paulo sugeriu a ele que usasse um pouco de vinho. Aquilo não é para basear que nós podemos beber vinho ou não. A questão era o remédio que havia disponível na época para cuidar da saúde do nosso amado irmão Timóteo. Ele era um jovem, passava por muitas pressões, não é? E isso levou ele a ter uma saúde debilitada, frágil. Acredito que todos nós já passamos por alguma experiência assim, né? Se você tem pressão constante, chega um momento que o seu corpo fica debilitado. Ó Senhor Jesus. Infelizmente, irmãos, parte desses problemas de saúde que Timóteo tinha era proveniente de uma pressão que vinha de pessoas que deveriam dar força para ele, é ou não é? Eles deviam encorajá-lo, mas acabavam desprezando esse jovenzinho porque ele era muito novo. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado um caminho diferente nos dias atuais. É ou não é? Nós estamos vivendo um momento em que todos têm sido incluídos no serviço ao Senhor. Temos visto até mesmo as crianças saindo para a comportagem dinâmica. E nós, irmãos, hoje temos uma postura diferente da igreja em Corinto e da igreja em Éfeso. Nós estamos encorajando todos os jovens, adolescentes, crianças, todos nós fazemos parte desse exército. Nós também fazemos parte do exército de jovens santos. A obra de Deus é uma só. Então, o sucesso dos jovens, dos adolescentes, nós fazemos parte disso também. Aleluia, o Senhor está mudando, sim, a nossa sorte. Graças ao Senhor. Então, nós precisamos ter todo o nosso ser tripartido preservado, santificado. Precisamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde. O nosso espírito, nós precisamos estar constantemente invocando o nome do Senhor. Né? Gostei muito, né, do versículo que a Aninha pediu mais cedo, né? Na verdade, há um espírito no homem. Vamos ler novamente esse versículo? Jó 32, 8. Senhor Jesus. Jó capítulo 32, versículo 8.
Senhor Jesus. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Aleluia! Precisamos valorizar mais o espírito que foi colocado em nós, por meio do sopro do Todo-Poderoso. É Ele que faz a mim e a você sábios. E nós que já vivemos um pouquinho mais, nós invocamos mais o nome do Senhor, é ou não é? Então esse sopro entrou mais em nós. Quanto mais o sopro de Deus entra em mim, mais sábio eu me torno. Aleluia! Então é um encorajamento para a gente continuar invocando mais o nome do Senhor. E isso vai fazendo com que nós ganhemos sabedoria e nós também temos paz, tranquilidade. É muito comum uma pessoa mais jovem ser um pouco inconstante, ter muitas incertezas. Por já estar experimentando o Senhor há mais tempo, nós somos mais estáveis e podemos desfrutar de tudo, dessa paz que o Senhor nos dá, dessa sabedoria. E quando nós vemos alguns jovens, alguns Timóteos avançando, nosso coração vibra. Ficamos muito alegres, encorajamos. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, versículo 9 aqui fala assim: os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Quem são os que sabem mais e os que entendem o que é reto? São os que desfrutam o Espírito. Aleluia! Nós somos esses que desfrutam o Espírito. Quero ler um outro versículo aqui, em Provérbios capítulo 4. Provérbios 4, 23. Senhor Jesus, cantamos um hino, né? Agora vamos desfrutar do versículo sobre o qual o hino foi baseado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De onde vêm as fontes da vida? Vem do coração. O coração, irmãos, ele é composto por 4 partes, não é? Tem mente, emoção, vontade, mais a consciência, que é parte do espírito humano. Então tudo vem do espírito. O coração, ele tem um vínculo, né? Espírito com a alma. Ó Senhor Jesus! Então precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, nossa emoção e a nossa vontade. Totalmente envolvida com as coisas espirituais, cuidando da nossa consciência, com a consciência pura. Dessa maneira, o Senhor se dispensa para nós e nós podemos também ajudar os demais irmãos que estão avançando. Graças ao Senhor. A sabedoria de Deus vai entrando, infundindo, enchendo o nosso ser e nós podemos, Senhor, avançar juntamente com todo o exército de Deus. E dessa maneira, irmãos, nós também, creiam nisso, fazemos parte desse exército de jovens santos. Não é porque nós já estamos com algumas dores nas juntas que nós não fazemos parte desse exército. O Senhor te deu muitos anos, muito tempo na presença dEle, conhecendo a palavra mais do que os jovens, é ou não é? Muita experiência de vida, para que você ajude eles, com a força que eles têm, a avançar mais e mais. Nós estamos próximos da volta do Senhor e somos esses que vão trazer o Senhor de volta. A sua porção diante de Deus é muito importante. Louvado seja o Senhor. Quero ler aqui mais um versículo com vocês, em Romanos, capítulo 8. Nós já lemos muitas vezes, né? Creio que já sabemos de cor. Romanos 8, 6. Porque o pendor da carne dá para a morte,
mas o do Espírito para a vida e paz. Senhor Jesus, a nossa mente precisa estar sempre no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós ganhamos vida e paz. Aleluia! Nós somos arraigados e alicerçados no amor de Deus e podemos, irmãos, edificar a igreja de Deus. Louvado seja o Senhor. Cumprir o plano eterno de Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, vou ler aqui só mais alguns versículos com vocês. Senhor Jesus, livro de Timóteo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 5. Creio que eu estou falando aqui diante de uma audiência de homens de Deus. O Senhor investiu muito em vocês. São todos homens, quando eu falo homens no sentido geral, homens e mulheres de Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. 1 Timóteo 5. Versículo 22, fala assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecado de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Senhor Jesus. Para Timóteo talvez fosse um pouco difícil ter esse discernimento, né? Mas o Senhor já tem nos dado muitas experiências e aí a gente consegue perceber. E precisamos tomar cuidado para não estar ali envolvido, né? Misturado com coisas que não são de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, nós que já passamos por essas diversas experiências, podemos ajudar os Timóteos que estão servindo o Senhor hoje. Cuidando deles, direcionando cada um dentro da sua porção. Louvado seja o Senhor. Aí os versículos 24 e 25 falam assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. E quando assim não seja, não podem ocultar-se. O que esses versículos estão querendo dizer, irmãos? É que o que nós somos será manifestado. Se nós fazemos o bem, isso vai ser manifestado. Se nós não procedemos de acordo com a economia de Deus, também será manifestado. Então nós não precisamos ficar preocupados se estamos sendo reconhecidos ou não. Se o nosso serviço aparece ou não. Aquele que vê todas as coisas, ele está vendo, está considerando e ele há de julgar a todos nós, é ou não é? Isso é muito importante, irmãos. Louvado seja o Senhor. E é uma característica que nós, precisamos ter para poder ajudar a igreja a avançar, ajudar os adolescentes e jovens a avançar. Às vezes acontece também de uma pessoa, mesmo sendo mais vivida, ela ainda ser insegura na sua alma, né? Sentir carente. Na verdade, todos nós precisamos de cuidado, é ou não é? Mas graças ao Senhor, por ter muito mais tempo na presença de Deus, por ter muito mais experiências de vida, mesmo quando nós não recebemos o cuidado que é justo, nós conseguimos avançar. Nós conseguimos lançar as nossas raízes no Senhor. Dessa forma, nós também podemos enxergar as coisas como de fato elas são. Sobre tudo que deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Romanos 8,6 fala que para onde a nossa mente pende, é onde a gente vai. Então,
Espírito, alma e corpo precisam ser conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor. Quanto ao espírito, não há problema, não é? Quanto ao corpo, quanto mais o tempo passa, a gente vê que mais problemas vão surgindo. Mas, quanto à nossa alma, irmãos, o que eu sou e o que você é, nós precisamos, dia após dia, escolher inclinar-se para o Senhor. Desfrutar do sopro do Todo-Poderoso, que nos faz sábios e nos firma, ainda que a gente não receba a honra devida, não é? Eu creio que o Senhor tem cuidado de todos vocês, o Senhor tem honrado vocês, graças ao Senhor na igreja, né? A geração final, a geração santa tem honrado vocês, tem ou não tem? Mas se em algum momento falta um pouquinho, por ser maduros, vocês já conseguem conviver bem com essas situações, amam, suprem e ainda ajudam, exortam com amor essa geração para avançar junto, para todos nós cruzarmos a linha final. Falta pouco, irmãos. Senhor Jesus, o Senhor está nos buscando, que Ele ache todos nós saudáveis em todo o nosso ser tripartido, desfrutando dessa vida maravilhosa, dessa doce paz em Jesus. Aleluia! Que Deus abençoe cada um de vocês e avance a cada dia mais por meio de vocês, que vocês sejam ali uma torre forte, um norte para ajudar toda essa geração santa e geração final a sair pelas ruas levando o Evangelho. E nós, na retaguarda, vamos auxiliar na rede de cuidado, cumprindo o plano eterno do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus é o Senhor.